Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. E estamos de volta, segunda-feira, 10 de novembro, mês de novembro está aí, acontecendo, o ano 2025 está aí, chegando ao fim. E a gente aqui, apostos para mais um programa Opinião, satisfação enorme estar de volta com você e ter você aqui em nossa companhia, como sempre, de segunda a sexta, nosso programa Opinião. Hoje, por acaso, a gente recebe, mais uma vez, né, o vereador por Várzea Grande, Samir Japonês, que não é japonês, mas que é vereador de Várzea Grande, PL, e que, não sei não, hein, esse rapaz não vai ficar muito tempo por lá não, porque eu tenho a desconfiança aí que ele já está mexendo com... Eu não sei se... Está no PL ainda? Está no PL, mas ainda, viu? Frisa-se essa palavra porque ele já está namorando com outros partidos aí. Tá mesmo, Paulo Coelho? Não sei, vamos conversar com ele, porque os bastidores dão conta de que tem ali um racha no PL, Samir não se dá bem com a prefeita não se dá bem com o Samir, e... são coisas que estão acontecendo pelos lados de Várzea Grande do ponto de vista político. E do ponto de vista da atuação parlamentar do Samir, o que está acontecendo? Ele tem o que dizer, tem o que apresentar, está fazendo nesses primeiros 10 meses aí, já tem ações, tem proposituras. Vamos saber de tudo a partir desse instante aqui com o nosso convidado, que é o Samir Japonês, vereador por Várzea Grande. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade, você que é a razão maior do nosso programa, boa noite, muito bom ter você aqui em nossa companhia, viu? Samir Japonês, é o nome, eu não vou falar se for difícil, mas o nome mesmo, qual que é o sobrenome seu? Katumata. É melhor japonês mesmo, que tá bom, né? Katumata, Samir Katumata, Samir Japonês. Obrigado por ter aceito o nosso convite para a gente bater um papo. Vou começar, Paulo, olha só, essa questão partidária, ela é importante, não é a mais importante aos olhos do eleitor, no caso de Várzea Grande, do varzeagrandense, ele quer ações dependendo da cor partidária. Mas para toda uma vida partidária, de relacionamento partidário, é importante ter a agremiação definida e, principalmente, é importante ter a harmonia nessa agremiação. No seu caso, o PL, é PL, né? Que é o partido que era ainda, né? Mas tem informação de que as coisas não estão muito bem por lá. Como é que está essa sua... Vamos entrar logo de sola na coisa. O que está acontecendo lá, que vocês não estão se dando bem na relação? Não estou falando da questão pessoal, não. Estou falando da relação institucional mesmo. O que está acontecendo do ponto de vista da relação entre o vereador do PL e a prefeita do PL, por exemplo, e o vice também do PL. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite. Primeiro eu quero cumprimentar você, Paulo, ao nosso professor, né, a todos os telespectadores que estão nos ouvindo aí. Assim, o nome já diz, né, partido, né, cada um com a sua ideia, são vários pensamentos diferentes. Eu fui uma das pessoas que ajudou a contribuir muito com esse projeto da Flávia Moretti, né, nós éramos em um pequeno grupo ali, acho que não passávamos de um fusquinha, né, como diz o ditado político, e nós fomos construindo um projeto. Diante disso, eu até fui convidado na época pelo Tião da Zaeli para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, aceitei o desafio, né, eu perdi a eleição, fiquei primeiro suplente, e o Tião falou, olha, Samir, nosso grupo é pequeno, vamos ajudar, né, e aí eu topei o desafio, e naquele momento ali, posterior a isso aí, eu acabei sendo convidado sim, daí pela prefeita Flávia Moretti, para mim ser líder dela, né, líder. E aí o que acontece? Assim, a prefeita, ela, depois que eu deixei de ser líder, né, assim, até deixei de ser líder por conta da questão que nós não estávamos nos entendendo já naquele momento, porque ela mandou alguns projetos lá e acabou que os colegas entenderam, até vou dizer, era um projeto que seria um prêmio saúde na época, e alguns colegas entenderam que teria necessidade de fazer uma emenda nesse projeto para contemplar outras categorias que não estavam sendo contempladas.
Eu entrei em contato com ela estava fora, né, da cidade, eu falei, olha, prefeito, posso fazer? Ela, e tá, não vai fazer e tal, e aí ela não gostou e ela me tirou de líder. Ok, beleza. Diante disso, eu aceitei, né, porque a prerrogativa é dela, né? Ela tem toda a autonomia para isso, mas de lá para cá eu sinto que ela começou a me perseguir e algumas coisas lá que, né, eu não comecei, falei, olha, pô, se eu sou do time, a pessoa está aí a todo momento me espetando, meu amigo, eu vou devolver isso aí, vai chegar uma hora que é como esse copo d'água, chega uma hora que você cansa, entendeu? E aí foi indo, a gente acabou chegando nesse, né, tudo que vocês presenciaram esses últimos dias, essas últimas notícias, mas eu torço para que a gestão dê certo, eu quero que o Várzea Grande esteja em primeiro lugar, e hoje, pela primeira vez, eu tive uma conversa com o Ananias, né, nós vamos marcar uma reunião institucional, para a gente poder ver qual é o caminho que nós vamos seguir. E o glorioso Ananias, o presidente do PL regional se posicionou já, não, só está esperando ainda ver se consegue consensualizar em diálogo isso aí, não tem posicionamento ainda. O Ananias, ele quer o consenso, né? Eu acho que ele tem trabalhado para isso, me conversou bastante comigo hoje, né? Então, eu falei para ele, olha, Ananias, eu não estou aqui para brigar com o senhor ninguém, mas também eu não posso me calar, não é porque eu sou suplente, não existe uma legislação exatamente para o suplente, eu estou no mandato. E se eu estou vendo que não está indo bem as coisas, eu também sou cobrado e sou criticado, sabe, Paulo? Eu vou no mercado, eu sou cobrado, às vezes eu vou no posto de combustível, eu também sou cobrado. E não é porque eu estou no mesmo partido que a prefeita que eu não tenho que fazer os apontamentos de onde está o erro. Né? Você é suplente, só que está no cargo, não é? Sim. Porque não chegou a ser eleito, né, diretamente, só que aí houve os acordos lá e aí ele acabou assumindo. Aí Sim. O Samir acabou assumindo e está hoje respondendo. Sim. E o vereador é o front, né? Ele que encontra toda hora com o eleitor, ele que está ali recebendo as reclamações, as críticas, alguns parcos elogios, porque o político sempre recebe mas cobranças mesmo. E aí tem que dar resposta. Eu lamento muito isso, viu, gente? Lamento mesmo. O projeto que foi eleito a eleição foi tão bonita, né, do grupo propriamente, e depois esfacela o grupo, racha o grupo. Por falta de quê? Falta de diálogo. Só isso que faltou, dona Flávia Moretti. Ela esteve conosco aqui, convidei depois de volta, veio de novo, ela vem sempre. E disse, na última vez que ela veio, que o gabinete está aberto para todos, inclusive da oposição. Não tem nem trava, ela disse aqui, não é? Se quiser chegar a conversar e tudo mais, então deixa aberto lá, mas se abra para o diálogo, para pelo menos permita-se a ouvir o outro lado e depois tomar decisão em conjunto, porque ninguém é dono da verdade. E eu nem estou tomando partido de um lado ou de outro, não. Estou tomando partido do diálogo. Vamos, não quer marcar lá? Marca no fim de semana na casa de alguém aí, faz uma Maria Isabel lá. Vamos, e o Tião é muito bom nisso, na articulação e tal, mas todos têm que quererem o mesmo objetivo. Aí fica aquela coisa assim de resolver apagar fogo interno, e o macro, que é a atenção ao povo, fica a desejar, porque aí você deixa de centrar a atenção naquilo que realmente interessa para o povo, para a população de Várzea Grande, para ficar ali, aquela coisinha ali, né? Desgasta, queira ou não, desgasta. Daqui a pouco tem... Eu falo isso porque eu fico tão chateado enquanto jornalista. Olha, há quantos anos nós estamos falando de coisas que não estão caminhando bem em Várzea Grande. Ora porque falta água, ora porque falta isso, falta asfalto, ora porque falta entendimento. Gente, vamos, o povo está aí. Eu estou falando só isso agora em forma de desabafo, porque este programa aqui, que está completando 6 anos, tem uma audiência impressionante em Várzea Grande. Nós devemos também, tal como o vereador, os vereadores devem satisfação ao público, né, ao povo, ao eleitor, nós devemos satisfação ao público, né, à audiência. Então nós queremos o melhor, queremos que esse aqui seja inclusive o palco para diálogo. Quer vir aqui, vem o Samir, vem a gloriosa prefeita, vem quem quiser falar. Eu queria que eles viessem, que vocês viessem, todos viessem com um propósito. Opa, Paulo,
vamos aqui com um projetaço aqui que vai resolver o negócio da água, esse negócio aqui, enfim, não é de brigar, vamos brigar lá na cozinha mesmo, no fim de semana, depois lava a roupa suja, seca a roupa suja, volta, passa a roupa suja, né? Passa a roupa limpa, vem aqui na opinião para falarmos de propositura. Feito o meu desabafo, eu vou chamar aqui Lorenberg para a conversa. Vereador, antes de mais nada, registrar a nossa alegria em tê-lo mais uma vez aqui. Todos nós ganhamos e ganhamos muito com a sua presença, vereador. Vereador, eu vou pegar carona na resposta que o senhor está nos dando e na pergunta que o Paulo fez, até para tirar um pouco as dúvidas que venham a existir por parte do eleitor de Várzea Grande. No dia 3, agora, deste mês, de acordo com a imprensa, realizou-se uma reunião do partido. Sim. E nessa reunião estava presente alguns dos deputados, alguns dos vereadores e também deputados federais. Ou seja, a cúpula regional do PL estava presente na reunião e a imprensa disse, logo em seguida, que o mais interessado nessa reunião, que era o vereador Samir, não estava presente. E aí vem dois dos meus questionamentos. O primeiro deles, o senhor assume a cadeira no mês de março, se não me falha a memória, dia 20 de março. Sim. O senhor, desde o começo da administração, o senhor já disse aqui, que exercia a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Sim. desde o começo da gestão. E aí, com um deslocamento do Lucas, do Chapéu do Sol, que é do PL também, Sim. vai para a administração, exercendo uma outra pasta, e o senhor vem como primeiro suplente, sai do governo e vem para assumir a cadeira deixada pelo Lucas, Chapéu do Sol. A primeira pergunta é exatamente essa. O senhor já conversou com o titular Lucas da possibilidade dele, ou não, é uma pergunta, não é uma afirmação, da possibilidade dele vir para assumir a sua cadeira de titular, ou essa conversa não existe, ou nunca passou pela cabeça do Lucas? É a primeira questão. A segunda, que está muito colada a isso, e que o Paulo já mencionou muito rapidamente isso, existe, vereador, clima para permanência do vereador Samir, tanto na Câmara quanto no PL. É claro que se o senhor fosse o titular, o senhor não poderia sair agora, a menos que fosse expulso. Não pode sair agora. Existe clima para resolver toda a situação ou ainda não existe? Ou o clima está nublado, como diria Roberto França. Professor, obrigado pela pergunta. Primeiro que nessa reunião não estavam assim, só para esclarecer que não estavam deputados, né? Foi só a prefeita, o esposo da prefeita, o vereador Caio Cordeiro, o vereador Bruno Rios e o Lucas do Chapéu do Sol, né, que é o secretário. O que aconteceu? Eu fui convidado para na sexta-feira, né, a reunião foi na segunda, na sexta-feira me convidaram para as 4 da tarde. Ok, beleza, eu falei que iria, estava tudo certo. E aí, por conta dos acontecimentos, eu acho que a prefeita exigiu a reunião e eles me ligaram, era, acho que 12h30, me mandaram uma mensagem 12h30 dizendo que 1h ou 1 e pouco da tarde eu teria que estar lá. E eu não consegui ir, né? Eu até justifiquei isso para o Ananias. Falei, Ananias, não pude ir porque eu fui convidado praticamente na hora de ir lá e eu não tinha condições, eu estava num compromisso lá e não tinha como sair. Então foi o que aconteceu. Em relação ao Lucas, eu tenho conversado muito sim com o Lucas, ele é uma das pessoas que mais tem conversado bastante comigo, mesmo porque a gente sabe como é que funciona o processo político em relação ao suplente. Mas eu digo para o senhor assim, mesmo sendo suplente, eu sou um cara que eu não vivo disso não, eu até disse para ele um dia desse, disse, Lucas, com todo respeito, eu não vou me calar diante de algumas coisas que eu estou enxergando porque eu sou suplente, se eu achar que eu tenho que cobrar, eu vou cobrar. E, por sua vez, o Lucas vem fazendo um bom trabalho lá na Secretaria de Serviço Público, e aí ele me questionou algumas vezes, né? Falou para mim, olha, Samir, e aí, como que a gente vai fazer isso aí? Eu falei, olha, cara, eu estou pronto para a gente discutir, eu acho que a cidade de Várzea Grande é muito maior do que isso, mas agora o que eu quero dizer para vocês, assim, em relação ao que foi dito lá nessa reunião, foi um pedido de expulsão. Primeiro que eu confio no partido, né? Eu acho que o partido vai saber entender, mesmo porque é o que eu digo para as pessoas, que o homem mente,
criança mente, mulher não mente, né? Então, assim, eu não posso ser julgado por conta de uma fala que eu disse, porque quando você faz um compromisso e você não cumpre, isso é o quê? Isso é mentira, né? Então, eu tenho a prerrogativa de vereador, eu estava na prerrogativa de vereador, eu acho que o partido vai tomar uma decisão correta e eu estou muito tranquilo em relação a isso aí. E qual for a decisão tomada, professor, eu vou seguir a minha vida, vou continuar fazendo política do mesmo jeito, mesmo porque eu estou neste mandato agora há pouco tempo, como o senhor sabe, a partir de março. E assim, antes disso eu sempre contribuí também, né? Não é porque eu estou no mandato que eu não contribuí com a sociedade. Então assim, eu espero que faça uma reflexão o partido lá. Eu acho que o Nanias, por ser uma pessoa muito experiente, hoje ele é o presidente do maior partido aqui do estado, ou segundo, não sei qual é o tamanho exato, se é maior ou menor, mas eu sei que é um dos maiores partidos que nós temos aqui no estado. Ele vai saber analisar de forma coerente para poder tomar uma decisão em relação a isso aí, né? Respondeu? A primeira ele respondeu, a segunda também? E a segunda, há clima dentro do partido para... Olha, assim, ó, eu digo porque é o que eu disse para o senhor aqui, nós éramos um pequeno grupo político, certo? Ninguém acreditava no grupo ninguém acreditava, o governo não acreditava, os políticos da cidade não acreditavam que nós elegeríamos ela. Então eu tenho uma parcela muito importante nisso também, fui uma das pessoas que mais acreditou nesse projeto. E eu acho que tem clima, sim, para a gente poder conversar mesmo, porque o partido é isso aí, né? O partido é uma entidade que discute ideias, né? Então, não é o que eu disse aqui, não é porque eu estou no mesmo partido que é prefeito que eu sou obrigado a ficar batendo palma para ela toda hora, né? Não, e tem que ter mesmo, tem que ter liberdade para falar. E essa liberdade nasce da iniciativa de uma das partes, especialmente de quem está no comando, não é? Samir, Japonês, vem aqui, vamos conversar, vamos trocar ideia. O que é que você está grilado, está chiando aí? Vamos conversar, regaça tudo, no sentido melhor da palavra, né? Converse, dialogue, critique, tudo mais. Como o Samir está dizendo aqui, acha que tem clima ainda, então alguém tem que puxar isso. Tem que ter oxigênio na cabeça nessa hora. Ô Tião, eu falo direto com o Tião aqui, né? O vice-prefeito. Chama esse povo para conversar, põe todo mundo lá, leva não só Samir, leva todo mundo, né, do partido, da base, vamos trocar ideia, vamos fazer um pacto, se aquilo já não foi feito, já devia ter sido feito. Acho que a própria eleição já é um pacto, né? Mas enfim, se for necessário, faça de novo e põe o dedo na ferida mesmo, para não ficar nenhum tipo de resquício de dúvida. Pronto. Aí evita que o cara saia do partido, não é? Está fazendo um bom trabalho lá na Câmara, o Lucas está fazendo um bom trabalho lá na secretaria, todo mundo está fazendo um bom trabalho, pronto. Aí tem que ficar perdendo, queimando pestana por conta de mimimi, de fuxiquinho, de coisinha. Aí vai lá, pede, ó, quero a cabeça desse rapaz aí. O partido vai dar? Não vai dar? Cenas dos próximos capítulos. A gente vai continuar falando sobre isso após o intervalo comercial, só que antes, eu não sei se você sabe, mas vem aí o grande acontecimento do ano. Há 28 anos, você sabe, né? O Grupo Gazeta, o nosso Grupo Gazeta de Comunicação realiza o Natal da Solidariedade. Desse ano, o nosso tema é Aqueça um Coração, Compartilhe Amor. Então, isso mesmo, compartilhamos amor em forma de doação para as famílias que mais precisam. É tempo de união, esperança e solidariedade. Convidamos você a fazer parte dessa corrente do bem com a consciência de que a cada doação você não está apenas entregando aí um item, mas sim um gesto de esperança. Você pode ajudar contribuindo principalmente com alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcares, café e enlatados. Roupas, também sapatos. Roupas e sapatos usados, mas em bom estado e limpos, para que possamos, então, eles possam ser usados aí de forma imediata. Estamos recebendo
as suas doações até o dia 12 de dezembro, lá na sede do Grupo Gazeta de Comunicação, na rua Professora Tereza Lobo, número 30, no Concil. Informações 65-3612-6507, 3612-6190. Também lá no Rotary Club, do CPA, e na Escola Modelo, no Industriário 1. Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Não fique de... Eu estou dentro, o Lorenberg está dentro, o Samir está dentro, todo mundo está dentro. Vamos estender as mãos e abrir o coração nesse Natal, em mais esse Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Intervalo comercial, a gente volta em 1 minuto e meio. Bem, cá estamos de volta com o programa Opinião nesta segunda-feira, dia 10 de novembro de 2025. Bom, a gente está hoje com o Samir Japonês, vereador por Várzea Grande. Ele falou que na sexta-feira ele se reuniu, ou foi na quinta, se reuniu lá com o pessoal da regional, né, com o Ananias, do PL. Então ele está aguardando o posicionamento. Nós estamos também ávidos, o jornalista também fica curioso. E aí, vai dar o quê? Como é que vai ficar? Então a gente está aguardando também esse posicionamento aí, o desfecho desse imbróglio por conta dessa situação aí entre pelistas ou liberais. Então assim, vamos recapitular o assunto aqui que a gente acabou deixando no bloco passado, no bloco anterior, algumas coisas por serem ditas ainda. Diálogo. Quando o Lorenberg, glorioso professor Lorenberg, perguntou ainda se tem clima ainda lá dentro do partido, você disse que sim, você acredita que sim. Está faltando o que então? Teria que partir. O Ananias poderia ter feito isso também, né? Quando você esteve com ele, conversando com ele, vamos chamar a Flávia aqui, colocar os dois aqui à mesa e vamos discutir. Não houve isso por parte do Ananias. Ou teria que partir de quem? Você poderia propor isso? Ou a prefeita que teria que querer e propor isso? Como é que está isso aí? Não, segundo o que o Ananias me disse é o seguinte, o que ele falou para mim? Ele falou, olha, Samir, como você não pôde participar da reunião que nós fizemos na segunda-feira, aquela que o senhor tinha comentado aqui, nós vamos ter que fazer uma mesa redonda para todos os membros envolvidos em Várzea Grande poder participar. Então eu falei para ele, olha, Ananias, eu vou esperar, eu estou aguardando, né, que a gente possa marcar essa reunião, estou pronto para conversar, o tempo está passando aí, a cidade não está indo para frente, então assim, cara, eu acho que eu não... Aí as pessoas me perguntam, falando assim, até a prefeita esses dias falou sobre violência de gênero. Olha, eu acho que se eu não puder cobrar, se eu que estou dentro de casa não puder cobrar a prefeita, quem vai poder cobrar, não é mesmo? Então, assim, eu acho que a prefeita precisa entregar os resultados. Não, porque... E é vereador também, vereador tem que cobrar também. Pois é, Paulo, porque assim, o que eu digo assim, o que acontece é o seguinte, olha só, eu acho que o exemplo tem que sair de casa. E aí, o tempo está passando, já se passou um ano, nós fomos para a rua, falamos que a FIP ia entregar o estudo não apareceu até agora, nós falamos tantas coisas que seriam feitas durante um ano e você não vê uma obra, você não vê uma inauguração, você não vê nenhum lançamento de uma obra. Então, acho que esse mimimi aí, inclusive eu quero até dizer para vocês assim, que eu tô dentro de um partido, mas também gostaria que os nossos deputados federais pudessem contribuir com dinheiro, inclusive, lá também, não é verdade? Já que a gente está falando de partido aqui, e do partido que eu respeito bastante, foi o partido que me deu a oportunidade de estar lá, tem que dar as mãos lá para poder ajudar a contribuir com o financeiro. Eu tenho feito a minha parte enquanto vereador, tenho cobrado alguns deputados federais, tenho conversado muito com o deputado federal Medeiros, pedi para que ele pudesse contemplar principalmente a região onde eu moro. Eu sou da região do Grande Cristo Rei. Ali existe um problema ali na minha região, na Construmate ali, que é o alagamento. Ele fez um compromisso que para o ano que vem vai dar uma emenda para a gente poder solucionar um saneamento básico. E é o que eu posso fazer, porque a gestão é da Flávia, né? Então quem tem a caneta para poder executar obras, só que o que eu digo para vocês assim, por exemplo, já se passaram 10 meses, nós estamos quase 11 meses, né, praticamente aqui, e só que nós sabemos hoje, professor, que para você conseguir dinheiro público você tem que ter projeto. Sem projeto não adianta você ir atrás de deputado, de governo, de ninguém, mas cadê os projetos? Nós não temos projeto.
Então, o que eu tenho feito é isso aí, cobrado. É. E outra coisa, e tem outro detalhe também, Flávia Moretti, Tião da Azaeli, Samir, japonês e Companhia Limitada, que são da base. Tem uma coisa muito importante aí que talvez vocês ainda não se despertaram. Tem gente dando gargalhada por conta disso tudo. Jaime Campos, o povo da oposição em si, rindo à toa, sabe aquele negócio de rir à toa, que nem a música do rindo à toa, exatamente assim que está a oposição, porque quando se perde muito tempo com essas discussões aí infrutíferas, você dá munição e chão e espaço para que a oposição se fortaleça. Daqui a pouco aí, não é, sabe como é que funciona a política. Então, gente, pelo amor de Deus, vocês que têm zelo pelo grupo, não é? Estaria falando também se fosse diferente, o outro grupo, vocês estão dando munição para o outro, não é? Eu falo mais, pelo amor de Deus, por conta do povo. O povo está lá esperando. Putz, depositei tanta esperança nessa moça e nesses rapazes aí, nessa turma aí, e agora ficam lá, trocando farpas, discutindo. Falar em farpas, antes que o Lorenberg pergunte a próxima, Samir, que projeto é esse, ou que projetos foram esses que a Gloriosa, você falou aí de Prêmio Saúde, mas tem mais coisas, parece, que eu li e ouvi. O que a Gloriosa prefeita está tentando, a aval da Câmara, que você não concorda, que ela já andou acionando por lá? Olha, a prefeita, essa semana passada, ela mandou agora, por exemplo, semana passada não, já era para ser votada essa semana passada, mas a gente teve um colega lá que pediu vista de um projeto que é o Finisa. O Finisa, ela fez uma fala até um pouco infeliz, dizendo o seguinte: na gestão passada foi votado o direito do empréstimo de 150 milhões de reais para obras estruturantes, DAI e serviços de tapa-buraco e etc. e tais, e outros que são de obras lá, como a Duelas, Ponte, etc. e tal. Porém, ela fez uma fala infeliz, que eu digo assim, ó, para ela passar de novo pela Câmara, o projeto é pela Caixa Econômica. Para ela fazer um empréstimo novamente pelo Itaú, ela tem que passar novamente pela Câmara. E aí, ela até acabou afrontando o nosso presidente lá, dizendo que ela já tinha perdido os prazos, e na verdade não é que perdeu o prazo. O recurso vai vir o ano que vem. O que ela precisa fazer agora é a inclusão na LOA, entendeu? Então ela pediu para que a gente fizesse isso aí, mas diante disso ela acabou que talvez a falta de traquejo político ali atrapalhou, e isso é um prejuízo para a sociedade, né? Porque atrasou e agora provavelmente só deve ser votado na outra sessão, e isso vai demorar. Fora isso aí também, assim, eu vejo que a prefeita, um dia desse, ela não tem tanta habilidade política, e é uma das coisas que os meus colegas, eu acho que vão concordar comigo. Um dia desse ela deu uma entrevista e falou que os vereadores precisavam estudar, professor Lorenberg. Então, como que você quer governabilidade se você está lá alfinetando quem vai te... aqui, né? Porque aquele botão ali, na hora que você aperta, você tem que ter responsabilidade. Quando você dá um sim para um projeto que vem do executivo, você está colocando a sua, né? Então, um dia desse, ela falou isso aí. E aí ela não consegue construir isso, e ela vem falando em alguns lugares aí, Paulo, falando naquele que a gente acabou se desentendendo, que foi falta de habilidade. Mas, poxa, como falta de habilidade se quando eu fui líder, tudo que ela passou, tudo que ela quis foi aprovado lá dentro, entendeu? Uhum. E foi aí que a gente começou a se estranhar, né? Porque ela vai num lugar e fala que eu não tinha habilidade. Habilidade não é só você ir lá defender, a habilidade é você convencer os colegas falando que, ó, esse projeto aqui é importante, nós precisamos votar, isso aqui vai ajudar a sociedade. Então foi daí que a gente acabou se estranhando também, né? Prefeita Flávia Moretti, a senhora, ao assistir essa entrevista aqui, eu vou dizer nesse instante que esse espaço que a gente tem aqui, que você já ocupou várias vezes, está a postos, está aberto, tá? Só ser muito citada aqui, porque a senhora é prefeita, primeiro que é a prefeita. E depois que a gente trouxe aqui o Samir,
E eu estou perguntando, o Norberto está perguntando, então está sendo provocado e ele está respondendo. De forma que, como o seu nome está sendo citado aqui, a miúde, a UFA, né? A miúde não, a UFA, a gente está falando toda hora, se a senhora quiser, está convidadíssima para vir aqui. Eu até dou uma data, quinta-feira, porque terça, amanhã, e depois de amanhã já é a prefeita de Cuiabá, aí quarta-feira, quinta-feira, se a senhora puder, fica aberto, ou sexta, o dia que a senhora quiser. A senhora fala, nós vamos abrir espaço para a senhora também falar, porque não é comigo e nem com esse rapaz aqui, não. É com a população de Várzea Grande que, felizmente, para nós, nos concede sempre uma substancial audiência. Professor. Vereador, o senhor falava no bloco anterior que o senhor sempre vem contribuindo com o governo municipal e contribuindo com a população. Eu me recordo, quando o senhor assumiu a cadeira na Câmara de Vereadores, o senhor chegou a dizer que uma das tarefas que o senhor tinha era exatamente articular políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico da cidade. Isso no dia 20 de março. Agora, no próximo dia 20 deste mês, o senhor fará na Câmara Varzea-Grandense 8 meses de mandato. E aí a minha pergunta, que provavelmente deve ser a mesma pergunta que o amigo telespectador está fazendo agora. Se o senhor pudesse fazer um balanço muito rapidamente daquilo que o senhor propôs lá no começo de políticas públicas, a articulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico, o que o senhor diria para o amigo eleitor e contribuinte de Várzea Grande? A cidade de Várzea Grande é uma cidade que precisa prosperar, professor Lorenberg. Eu enxergo que nós estamos em tempos que o estado de Mato Grosso cresce para um lado e parece que a cidade de Várzea Grande cresce para outro, né? Durante esse período nós temos, como eu não sou o gestor, não depende de mim, nós temos feito apenas algumas articulações, inclusive agora, pouco tempo atrás, tem 2 meses atrás, nós tivemos com um grupo de chineses. Eu enxergo que a solução da cidade hoje é o Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico é algo que vai mudar a realidade econômica, geração de empregos consideráveis na cidade, né? Porque nós sabemos hoje que quem trabalha com tecnologia se ganha muito mais com quem trabalha com a mão de obra braçal, né? E a cidade de Várzea Grande precisa se preparar para isso. Eu tenho participado de proposto algumas audiências públicas para que a gente possa discutir quando vai acabar. Inclusive eu tenho programado agora para esse mês uma audiência pública para a gente falar sobre o bendito do BRT, se vai ser BRT, se vai ser chinês, se vai ser o que vai ser, porque ninguém aguenta mais aquilo ali, né? Quem vive naquele veio econômico ali da Avenida da FEB não aguenta mais, professor. Então nós estamos propondo uma audiência pública para que os empresários da cidade de Várzea Grande possam dar a sua opinião em relação àquilo ali, porque, poxa, já fazem quantos anos que a economia daquele local ali não está indo bem. Então, nós temos trabalhado para que a gente possa criar, por exemplo, esses dias agora nós ajudamos a votar um projeto de lei para quem está dentro do aeroporto, né? Eu tenho uma redução de 5% para 2%, para que possa ser competitivo essas transações internacionais de mercadorias que são transacionadas dentro do aeroporto. E uma das coisas que a gente também quer propor, que a gente possa diminuir ISS, IPTU, para que essas empresas de tecnologia de renome internacional e de renomes nacionais possam vir se instalar em Várzea Grande, para que essa geração de emprego possa vir também para cá, para comprar casa e fomentar e outras coisas, né? Aí quando você esteve na reunião lá com o japonês, com o chinês, vocês falaram o quê? Vocês falaram japonês? A linguagem lá foi japonês ou foi mandarim ou português? Foi em português. Foi em português, tinha um tradutor. Na verdade, assim, o que acontece? Esses grupos econômicos de fora, eles estão visando o quê? Primeiro, o agronegócio, né? Nós sabemos que nós ainda temos mais um fôlego de agronegócio na região
do Araguaia, a região de Paranatinga, inclusive agora esses dias eu vi uma notícia que vai ser ligado ali de Santiago do Norte a Primavera do Leste e a Paranatinga, e vai aumentar 5 milhões de hectares de produção sem derrubar um pé de árvore. Sim, sustentável. Sustentável, né? Porque o gado está lá, então assim, não vai precisar derrubar. Só que hoje a produção não é mais como era antigamente no Cabo da Enxada. Hoje é tudo tecnológico, né? Tanto que o que os caras apresentaram para nós no dia que nós tivemos da China aí, são esses drones de pulverização, sim, drones de jogar até a própria semente, né? Para poder fazer o plantio, sim, né? A tecnologia está cada vez mais auxiliando o produtor rural, o homem do campo, né? Sim. O Lorenberg, eu queria que você fizesse uma curta, embora você seja o homem das perguntas longas, mas eu tenho um pequeno espaço de tempo ainda nesse bloco. Mas muito rapidamente, vereador, aproveitando uma das frases da resposta anterior, que o senhor falava da questão do BRT, que marcado uma audiência pública para a questão do modal. E aí eu venho com uma pergunta bem simples. Na opinião do senhor, a Câmara de Vereadores de Várzea Grande, assim como a nossa, mas com relação à Câmara de Vereadores, não pecou de 2009 para cá, porque desde 2009, quando Cuiabá passou a ser a sede, que essa discussão, ou não discussão, vem ocorrendo. Sim, é por isso que eu tenho conversado com alguns colegas vereadores aqui de Cuiabá para a gente fazer isso em conjunto, porque essa cicatriz ela não é só de Várzea Grande, e sim de Cuiabá também. Nós queremos uma solução imediata, porque nós sabemos que o governador tem se empenhado aí e tentado dar celeridade. Esses dias eu vi uma matéria falando aí com o secretário da Sinfa, o Marcelo Padeiro, que até a dificuldade da mão de obra mesmo, propriamente dito, para poder executar. Mas quem está lá, quem vive do comércio, que paga as nossas contas, que arrecada ISS, que arrecada IPTU, não aguenta mais, entendeu? Então nós temos que chamar a responsabilidade, e é por isso que eu tenho dialogado e tenho trabalhado para que a gente consiga fazer essa audiência este ano ainda, mas nós queremos fazer uma audiência com todos os entes, inclusive a Sinfra, o pessoal do governo, e com os colegas da capital de Cuiabá também. Ótimo, aí sim, conversa de gente grande, todo mundo que está envolvido, que tem interesse direto na causa, se VLT aí, Cuiabá e Várzea Grande, os munícipes principalmente, né? A população fica feliz se todo mundo se une pelo um bem comum, que vai, não é, ao ser concluído, vai beneficiar todo mundo. Olha só, eu vou chamar aqui o intervalo comercial, coisa de 1 minuto e meio, e rapaz, tem um catatal de perguntas aqui para... Ele foi falar aqui que esse ano aí não rolou ainda muito aquilo que realmente a população espera. Não rolou. E aí eu quero saber mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, com o Samir Japonês. Um instante só. Ok, Cais. Estamos de volta aqui, o programa Opinião na sua TV Pantanal. Estamos entrando aqui, nós estamos entrando no último bloco e estamos entrevistando nessa noite de segunda-feira o vereador Samir Japonês, de Várzea Grande, está aqui falando de todas as demandas ali no âmbito do legislativo de Várzea Grande, não é? E também nessa relação direta com o executivo, mais especificamente com relação a prefeito. Você falou aí, rapaz, eu fico preocupado porque quando se pede o empréstimo, quando se pede autorização da Câmara para empréstimo, a gente logo pensa assim, bom, no primeiro momento, bacana que é um dinheiro que se for aprovado e liberado, vai beneficiar, enfim, investimentos e tudo mais, não é? Mas é endividamento, não deixa de ser endividamento. Tudo que a gente tem que contrai de empréstimo tem que pagar uma hora, né? E os juros são salgadíssimos. Você que falou também no bloco anterior, algo que a gente também percebe a olhos nus, que está faltando muito daquilo que foi prometido. Paulo Coelho, e não, né? Tem 10 meses que a mulher está lá, já quer resultado. Prático talvez não, mas pelo menos intenção. Esse projeto aqui está lançado a partir desse momento, tá? Porque aí tem o seu tempo de fazer propriamente, né?
O Samir disse que também não é? Então, assim, gente, o que está faltando lá? É o dinheiro, só não fosse expressão, porque dinheiro é muito importante. Mas o que está acontecendo que não houve ainda a tirada do papel dos principais projetos da gestão Flávia Tião? O principal deles, a gente sabe que é a questão da água, a concessão, enfim. Isso vai acontecer quando? Por que está acontecendo isso tudo? Olha, Paulo, professor, telespectadores, cidadãos varzegrandenses, eu enxergo que se nós não fizermos a concessão, não existe outra solução. O que eu digo para vocês, 10 meses, 10 meses. Meu amigo, se você pegar em 10 meses numa empresa, se você não tiver um plano de ação rápido, você quebra a empresa. Então é a mesma coisa do serviço público. O gestor tem que partir para cima e encontrar uma equipe, montar os seus projetos e buscar alternativas. É o que eu disse aqui mais uma vez, nós estamos num governo do Estado, o nosso Estado é um governo que está aí, vai bater 45 bilhões de arrecadação ano que vem, e aí, a cidade de Várzea Grande entra onde nisso aí? O prefeito de Cuiabá tem vindo, Pires na mão, meu amigo, vamos dar a mão aqui, vamos resolver o problema. Mas que problema? Quais são os problemas que nós queremos resolver? Nós queremos resolver o problema da água, nós queremos resolver o problema do transporte público, nós queremos resolver o problema de um novo pronto-socorro, porque a cidade de Várzea Grande recebe nossos colegas aí até de Rondônia, de outros estados aí que vem sendo atendido aqui por Várzea Grande. Mas se você não tiver habilidade política para fazer isso aí, isso vai passar 2, 3 anos e nós vamos estar aqui falando, não, passou 10 meses, agora passou 1 ano, agora passou 2 anos. E aí? Entende? Então, assim, eu acho que chegou a hora de mostrar para que veio, não é mesmo? Porque vamos entrar no final de ano, reta de final de ano em novembro, e não tem nada que apresente assim, um resultado. Né? Não tem um lançamento de uma obra e não tem nem um lançamento e nem uma entrega de uma obra. E essa é a preocupação que eu tenho cobrado, e digo para vocês que a grande obra que nós estamos recebendo agora de Várzea Grande é uma obra do governo do estado, que é a duplicação da Imigrantes. Diga-se de passagem, nós estamos em cima, eu tenho acompanhado frequentemente, tenho ido lá pessoalmente olhar, porque nós não queremos também que a Imigrantes aconteça o mesmo que aconteceu com o VLT, porque o grande coração econômico da cidade de Várzea Grande, sim, está na Imigrantes. É ali que sim, tem os maiores geradores de empregos, frigoríficos, as empresas de logística. E aí? Né? Então, nós precisamos tomar medidas imediatamente, né? Isso aí. E outra coisa, já passando por Lorenberg também, meus caríssimos senhores deputados, sejam vocês estaduais, federais, ou sejam vocês senadores da República, inclusive o senhor caríssimo Jaime Veríssimo de Campos, que se intitula o Rei das Emendas, não é? Gente, tem que pingar a emenda lá em Várzea Grande, independente de questão ideológica. Todos beliscaram o voto lá. Agora é hora de comparecer. O pessoal do PL nem falo, porque o pessoal do PL, a bancada do PL, qualquer aqui na Assembleia como na Câmara, esse pessoal tem mais que obrigação de ajudar, não é? Até porque também beliscaram o voto lá. Mas todos, não é? Vamos, e a prefeita precisa buscar esse pessoal também. Vai lá, vamos bater na porta lá com o Pires na mão, porque é esse dinheiro que mais imediato, mais rápido, né? Mas depois dessa emenda Pix aí, é esse dinheiro que vai dar um respiro, né? Um oxigênio aí para a gestão. Professor. Vereador, eu vou insistir num ponto, até porque o senhor tem insistido nesse ponto. Desde o primeiro bloco, o senhor falou por 3 vezes a falta de projetos e a falta de habilidade política para solucionar os principais problemas da cidade. No bloco anterior, o senhor voltou a insistir na mesma tecla, bateu na mesma tecla por 2 vezes. E aí, como o senhor está insistindo, me cabe insistir também. Vereador, o senhor esteve no governo. Durante quase 3 meses de gestão, o senhor esteve no governo. Sim. Em todo o seu olhar, e é um olhar muito diferenciado dos demais vereadores, porque não estiveram na gestão, o senhor esteve, o que está faltando para que haja, ou que saia da administração, um projeto, pelo menos, para trazer
uma obra A, B ou C para o município? A outra pergunta muito próxima a essa. O que leva, eu estou falando da município de Várzea Grande, o que leva a não habilidade política para trazer tudo isso que o senhor tanto vem cobrando? Olha, eu digo para o senhor assim, eu vejo que todos sabem que no começo a gestão, a nossa gestora, ela e o Tião se desentenderam, né? Naquele momento lá foi uma fase conturbada e difícil. E quando você tem uma pessoa que nós sabemos, por exemplo, o Tião foi a pessoa que mais acreditou nesse projeto, e eu afirmo isso com isso eu posso dizer para vocês que eu estava lá dentro. Quando você passa a virar as costas para quem te ajudou no primeiro momento, isso causa uma desconfiança de quem é agente político. Porque, pô, se eu te ajudei a chegar aqui e eu estou, de certa forma, virando as costas para você, então o que vai ser feito, né? Então eu acho que começou ali, viu, professor? Eu acho que ali foi o ponto de partida. Quando eu digo a falta de habilidade, é que, assim, ó, por exemplo, nós temos 23 vereadores, cada vereador provavelmente vai apoiar algum deputado agora lá dentro. Cada um vai apoiar um deputado. Mas os deputados não têm tido interesse de investir na cidade de Várzea Grande. Então, para mim, isso é falta de habilidade. Porque se tivesse habilidade, esse dinheiro estaria chegando. Por que na outra gestão passada vinha dinheiro de emendas? E nós estamos passando por um período agora decisivo, porque com a reforma tributária nacional agora, a gente sabe o que vai acontecer com os municípios aí, todo mundo acompanha, o senhor, mais do que ninguém, sempre tem falado isso nas suas... Eu acompanho muito o que o senhor fala, a gente sabe que os municípios que se não se adequarem agora e melhorar as arrecadações agora, não adianta querer esperar que vai vir dinheiro do governo em 2027, que o município está falido. Então isso é habilidade política. Tem que ir lá participar, tem que correr atrás, fazer como o Paulo falou aqui, pegar o pires na mão, cobrar os caras e começar a trazer dinheiro para cá. E principalmente um plano de ação para que a gente possa ter uma cidade mais arrecadadora. E aí você tem lá um departamento de água que não arrecada. Perante o que é de Rondonópolis, que é um departamento exemplo aqui do estado de Mato Grosso, o departamento de água de Várzea Grande não chega na metade do que é aquilo lá. Aí você tem uma cidade lá que investidor que quer investir numa cidade que não tem água, que não tem uma estrutura, como que você vai aumentar ISSQN, IPTU, Alvará, sendo que você não tem um plano de ação, mostrar para a sociedade. Pessoal, aqui vai ter agora um novo distrito, nós precisamos trazer novas indústrias, você de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, venha trazer aqui as suas empresas para cá, porque nós temos mão de obra. Cadê as mãos de obra qualificadas? Quem está qualificando o povo de Várzea Grande? Então, eu acho que isso é falta de habilidade política, né? E, bom, a segunda pergunta... Dos projetos. Então, os projetos, é o que eu digo para vocês. Por exemplo, assim, nós sabemos, o senhor, que tem muito mais experiência que eu, Paulo, que cobre muito tempo a questão política, nós sabemos que o dinheiro do governo federal, ele existe. E o governo do estado também existe. Mas se você não tem um projeto que liga, por exemplo, nós temos a necessidade de ligar o Morro do Urubu a Eta do Pari ao Morro do Urubu. Por quê? Porque se nós fizermos isso, vai dar uma melhor qualidade na entrega da água na cidade de Várzea Grande. Cadê o projeto? Quem vai fazer o projeto? A secretaria? Qual secretaria? Quando vai fazer? Entende? Então, se você não tem esse tipo de projeto, nós precisamos fazer ali uma nova avenida para a cidade melhorar. Né? Nós pensamos, eu particularmente, acredito que a cidade precisa de uma avenida um pouco mais como a Miguel Sutil aqui, como o novo Rodanel, nós precisamos disso. Mas cadê o projeto? Nós estamos falando do antigo pronto-socorro, que é um pronto-socorro de mais de 40 anos. Sim, o governo tem feito vários investimentos na saúde, vários hospitais modernos que estão surgindo. Eu quero que meu filho seja tratado no Albert Einstein. Eu quero ter a qualidade do Albert Einstein em Várzea Grande. Mas cadê o projeto? Como que você vai cobrar o governo do estado se você não tem aonde é o terreno, para onde vai ser feito, como que vai ser feito, quanto vai custar e quem vai gerir isso aí? Então é isso que eu tenho cobrado. Samir, a situação do DAI, a concessão do DAI, ela está, você como parlamentar, é bem provável que esteja mais por dentro que nós aqui, em que pese o glorioso presidente
esteve conosco aqui, tem uns 10 dias, trouxe novidades, mas assim, a gente quer saber mais, né? Está avançando isso, pelo menos, ainda que já não tenha saído do papel por completo, mas existe um planejamento, eles falam com otimismo. O presidente do DAI esteve aqui, falou com otimismo, a própria Flávia esteve aqui, falou também com muito otimismo, como sendo assim, quase que eu falei assim, então já aconteceu. Tião Nazael também esteve aqui, idem. Hoje, como é que está isso aí? Está mais para lá do que para cá? Ou vai realmente acontecer? Enfim. Paulo, tem que acontecer. Na verdade, isso tem que acontecer. Isso nós sabemos. Não existe outra solução. Falar que a cidade vai resolver o problema com uma gestão interna, não vai acontecer isso. Isso eu tenho certeza. E para mim, a única opção que nós temos é fazer essa concessão. Porém, isso está a passos lentos, né? Isso está muito demorado. A sociedade não aguenta mais. Você pegar uma mãe, eu tenho relatos, quando eu já ouvi relatos de mãe que moravam em um determinado bairro que era obrigado a ir lá na Avenida lá na BR, na Imigrantes, tomar banho dentro do posto de gasolina, porque há tantos dias sem água. Então, assim, primeira coisa que eu enxergo que tem que ser feito. Eu acho que nós temos que sim apresentar um projeto, enquanto não vem a FIP com a solução de como vai ser feita a concessão, nós temos que buscar o governo federal e o governo do estado para ir caminhando também com alguns paliativos, né? Principalmente, por exemplo, nós temos bombas lá, professor, bombas que são numas balsas que são lá, que são bombas muito antigas. E aí você quebra uma bomba dessa aí, dá um defeito numa bomba dessa, até que a peça vai em São Paulo, volta de São Paulo, resolve o problema, 15 dias para voltar a solucionar o problema. E aí, poxa, nós temos aí um monte de investimento, por exemplo, eu vejo a prefeita tem feito muito investimento na questão das mídias sociais, etc e tal, sendo que poderia estar comprando bomba lá, poderia estar comprando novas balsas, pelo menos, para ter um mínimo de atitude, de desenvolvimento para que o DAI não tem outra solução, tem que ser feita a concessão. Mas também tem que ser apresentado, juntamente com isso aí, professor, isso tem que ser apresentado um paliativo, porque por mais que essa concessão vá acontecer o ano que vem, mas e o agora? Né? É de arrepiar isso aí. Quando você fala paliativo, já lembro dos caminhões-pipa, eu já fico imaginando, e quando tem os caminhões-pipa, tal como acontece lá no Ceará, tem sempre alguém ganhando muito dinheiro com isso. Só que assim, o que não pode acontecer é o povo ficar sem tomar banho e com sede, enfim, precisando. Porque a água não tem como, nego. Vai ter que ir lá no posto mesmo, tomar banho. O cara vai fazer de tudo. E aí cabe ao gestor, especialmente o gestor que se elegeu prometendo, não pode deixar. Ah, mas vai acontecer, é burocrático, depende da justiça também, depende desses trâmites burocráticos aí. Sim, já sabia-se que dependeria dos trâmites burocráticos, sabia-se que dependeria da judicialização, desses fatores que aí a gente não tem como atropelar. Mas tem, enquanto isso, na sala de justiça, fazer alguma coisa para amenizar, para ir segurando a onda, não é? Aí fica, a gente tem que noticiar aqui. Tá faltando água no São Mateus, tá faltando água não sei aonde, lá no Figueirinha. O povo pergunta aqui, manda. Se vem alguém de Várzea Grande aqui, o que a gente não pode, a gente não coloca no ar, né? Mas o que tem de mensagem xingando e mais assim, falando, não, é mentira, é não sei o quê, xingando, a gente não coloca porque a intenção do programa não é essa, né? Professor Lorenberg, a última pergunta do programa. Vereador, a primeira sessão que o senhor participou como vereador foi no dia 25 de março. E naquele mesmo dia esteve presente, até para apoiá-lo, a secretária de Saúde. E a secretária de Saúde, naquela oportunidade, foi elogiada por alguns vereadores, entre as quais a vereadora Deise, né, o vereador Sardinha, elogiaram muito a questão da saúde. E aí eu pergunto ao senhor, qual é a avaliação que o senhor faz com a questão da saúde em Várzea Grande? A última sessão que ele participou? Não, a primeira sessão que ele participou. A primeira que ele participou. Ah, tá. Olha, eu acho que a nossa
secretária Deise tem feito alguns milagres, eu quero parabenizar ela. Ela tem, assim, dado alguns exemplos de gestão, né, daquilo que a gente vinha falando aqui. Eu sempre tenho visto ela no governo do estado, com muitas reuniões. Ela conseguiu lá convencer o governo do estado de fazer uma força-tarefa e nós conseguimos agora. Ela tem, eu acho que agora mais 2 meses deve finalizar a obra do pronto-socorro, é uma reforma. Isso não resolve, mas é o que eu disse, é um paliativo, é a mesma coisa do DAI. Não resolve, mas ajuda, a resolver. Então a Deise está de parabéns, eu gosto do trabalho dela, como outros secretários também lá que fazem um trabalho fantástico lá. Eu acho que precisa de ter mais autonomia. A Deise, ela se mostrou uma pessoa bastante habilidosa, porque ela conseguiu, através do governo do estado mesmo, das articulações dela, alguns recursos que vieram pela capacidade técnica e de desenvoltura política dela, né? Tá. Eu também faço um elogio, parabéns, Deise. Não, a Deise, ela é fora de... Ela não chamar de milagre, porque daqui a pouco eu não tenho que canonizar a Deise, mas ela vem sempre aqui também, tem feito... Muito se deve, evidentemente. Eu não vou passar por cima da gloriosa prefeita, não é? Ela manda fazer e cumpra-se, né? Só que muito se deve... Esse êxito da Deise, muito se deve à competência dela, propriamente, a boa relação que ela tem, porque ela é efetiva do Estado, está licenciada, não é? E tem uma relação primorosa com o governo do estado de Mato Grosso. Logo, isso abre portas, sabe lidar, tem uma boa relação com o Gilberto, com o próprio governador, e isso estreita. É isso que tem que fazer, isso é política, fazer política. Não tem ainda essa proximidade, cria-se, faz um converscote, vai lá, busca essa aproximação aí, tem que ser humilde também nessa hora. Então, vou encerrar o programa aqui, convidando Flávia Moretti, se a senhora puder, pedir a Caroline, inclusive, para tentar confirmar isso. Quinta-feira, aqui, será muito bem recebida, a gente vai perguntar as coisas que o vazegrandense precisa saber. A senhora, como sempre, vai ser muito respeitada, com muito carinho, inclusive, aqui pelo Lorenberg Alves e por mim. E a gente quer estabelecer isso aqui como, deixar o programa como uma forma de ponte aí, para que vocês possam falar a mesma língua, seja o vereador, seja do PL ou do outro partido de oposição que seja. Vamos conversar, a gente quer ajudar. Como diria num ditado aí, se escapa dentro, né? Ao invés de ficar aí fazendo baco-baco para a imprensa ou coisas do tipo. Samir Japonês, obrigado, amigo, pela mais essa entrevista. O Samir que já veio aqui antes. Eu espero que vocês resolvam, que você fique no PL, que vocês falem a mesma língua e que as coisas possam avançar no sentido de que a população seja contemplada diretamente. Esse espaço aqui segue a postos para bem informados. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no grupo de Gazeta de Comunicação, a vocês, que eu sou telespectador desse programa, que realmente eu sei o quanto vocês são imparcial. O senhor é uma grande pessoa, professor, que nos ensina sobre muitas... às vezes eu escuto algumas falas do senhor e vou lá pesquisar se realmente em qual caminho está sendo. E Paulo é uma pessoa que a gente tem bastante admiração. Mas eu quero dizer aqui para o nosso cidadão varzagrandense, o que nós temos feito, pelo menos eu estou dizendo sobre a minha pessoa, é cobrar para que a gente veja uma cidade melhor. Eu desejo que a nossa cidade seja próspera, eu desejo que a nossa cidade seja uma cidade melhor, né? Beleza. Samir Japonês, obrigado por ter vindo aqui ao programa Opinião. Esse espaço segue a posto. A moça que está com você, quem que é? Está ali a Kelly escondida ali. Obrigado, Kelly. Obrigado a você. Lorenberg. Até terça-feira. Até amanhã. Bom, você falou. Amanhã é terça-feira, então a gente vai estar aqui a postos no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.